Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou o professor Antônio Paulo, o teu professor de matemática aqui do 5º ano. Muito bem, alunos, quer aprender mais sobre operações com frações? Vem comigo para esta aula. Esta é a nossa aula de número 78 de matemática, título: É fração, maninho. Bora multiplicar e dividir? Objeto de conhecimento: multiplicação e divisão de números racionais, resolução de problemas com temas variados. Vamos ao início da nossa aula? Muito bem, alunos, vamos dar início aqui à nossa aula. Nesta aula nós vamos falar de multiplicação e divisão de fração, tá bom? E quero antecipar aqui para você que para multiplicar ou dividir frações, cada uma dessas operações tem suas regras. E essas regras eu vou mostrar para você aqui ao longo desta aula, tá legal? Além disso, eu também vou mostrar para você essas operações de multiplicação e divisão de frações em contextos significativos, tá legal? Então, vamos agora direto ao ponto, vamos agora estudar então multiplicação de frações. Muito bem, alunos, para multiplicar fração é muito tranquilo, tá legal? A multiplicação de fração é uma das operações mais simples que existe dentre as operações com frações, tá legal? Mas, apesar de ser simples, ela se divide aí em dois casos. Primeiro caso, multiplicação de frações por um número natural, e o segundo caso, que é multiplicação de fração por fração, tá bom? E para que você perceba essas operações, eu vou trazer aqui então para você uma questão contextualizada. Acompanhe aí na tela. A professora Edicleia, do 5º ano, distribuiu pedaços de cartolina para que os alunos construíssem um painel. Cada pedaço corresponde a 1/5 da cartolina. Se a professora entregou 25 pedaços, quantas cartolinas ela utilizou? A professora entregou 25 pedaços de cartolina, sendo cada uma 1/5 de uma cartolina. Então, 25 pedaços de 1/5 correspondem a quantas cartolinas? Muito bem, alunos. A professora Edicleia pegou a cartolina e dividiu em pedaços de 1/5 e distribuiu esses 25 pedaços para os seus alunos. Olha só, essa distribuição dos 25 pedaços nós podemos representar por 25 parcelas de 1/5. No entanto, alunos, essas 25 parcelas de 1/5 nós podemos representar por uma multiplicação de uma fração por um número natural ou, como se queira se ver, um número natural por uma fração. E para resolvermos, basta a gente fazer então 25 vezes 1, quer dizer, 25 vezes o numerador e repetir o denominador. Ficamos então com 25 sobre 5. Que dividindo, nós ficamos, simplificando, então, nós ficamos então com a resposta 5. Daí então, aluno, nós podemos então dar a resposta aí da situação problema. A professora Edicleia utilizou quantas cartolinas? Utilizou 5 cartolinas. Muito bem, alunos, vou trazer para você aqui mais um exemplo de multiplicação de uma fração por um número natural. Observe. Temos aqui, 2/3 que multiplica 450. Atenção, alunos. 2/3 de 450, o de, ele significa uma multiplicação. Ó. Então, nós podemos, sem problema nenhum, reescrever essa fração 2/3 vezes 450. E aí nós estamos, então, diante de uma multiplicação de uma fração por um número natural. Como é que resolve? Multiplica o numerador pelo número natural e repete o denominador. Ficamos, então, com 2 vezes 450 dividido por 3, que fazendo essa operação nós temos, então, 900 sobre 3, que ainda dá para a gente simplificar por 3, né? Divide o numerador por 3 e o denominador por 3. Chegamos, então, aí à resposta de que 2/3 de 450 é igual a 300. Muito bem, alunos. Agora veremos, então, o segundo caso de multiplicação de fração por fração. Então, alunos, observe o seguinte, para multiplicar fração por fração, a gente vai multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Observe, vamos fazer 3 vezes 5 e vamos fazer também 4 vezes 6. E aí, alunos, ficamos então com multiplicação no numerador e multiplicação no denominador.
Fazendo então essas multiplicações, ficamos então com 15 sobre 24. E aí, alunos, perceba que dá para simplificar essas frações, tá legal? Então, simplificando essas frações, ficamos então com 15 dividido por 3 e 24 dividido por 3. Agora sim, podemos dizer a resposta. A resposta da multiplicação é igual a 5 sobre 8. Muito bem, alunos. Agora você vai aprender divisão de fração. Alunos, dividir duas frações é o mesmo que multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Esta é a regra que a gente vai aplicar aqui, tá bom? Mas, para ficar bem clara a ideia de divisão de fração, o professor trouxe aqui uma situação problema. Acompanhe. Mário e Laura compraram 2 pizzas, uma para cada um. Mário comeu 1/3 da sua pizza e Laura comeu uma fatia que representa metade do que Mário comeu. Que fração Laura comeu da pizza? Muito bem, alunos, vamos então responder que fração da pizza a Laura comeu. Tem aqui um esqueminha que o professor trouxe para mostrar para você de uma forma geométrica. Observe. Temos aí, ó, aqui temos a representação da parte que Mário comeu. Olha só, Mário comeu 1/3 da pizza. Agora, observe. Dividindo 1/3 em duas partes iguais, temos, olha a situação, dividindo a parte de Mário em 1/3, pegando a parte de Mário dividindo por 2, observe que nós temos então a parte que Laura comeu, que é exatamente 1/6. Observe pela imagem que a parte que Laura comeu representa 1/6 de uma pizza. Outra maneira de resolvê-lo nessa questão seria usando o cálculo numérico, usando a regra da divisão, que dividir duas frações é o mesmo que multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Observe o cálculo. Temos aí então 1/3 dividido por 2, e nós acrescentamos o 1 no denominador, ficamos então 1/3 dividido por 2 sobre 1. Lembra? Para dividir a fração, repete a primeira, temos aí então 1/3, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Pegamos a fração que era 2 sobre 1, invertemos e ficamos então com a fração 1 sobre 2. E aí agora, alunos, é só multiplicar. 1 vezes 1 que é 1 e 3 vezes 2 que é 6. E aí então, nós chegamos então à resposta, né, de qual fração da pizza a Laura comeu. Laura comeu então 1/6 dessa pizza. Muito bem, alunos. Temos aqui mais um exemplo aqui de divisão de fração. Observe, temos a fração 3/5 dividido por 2/7. Vale a gente relembrar que para dividir duas frações, nós vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Observe o cálculo. Olha só, vamos repetir aí o 3/5 e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fração, aluno, é 2/7. Nós vamos inverter, é claro, ficando então com 7 sobre 2. Agora, alunos, é só a gente multiplicar, ó, numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Vamos ter então que 3 vezes 7 é 21 e 5 vezes 2 é 10. E aí então chegamos aí à resposta da nossa divisão de 3/5 dividido por 2/7, que é igual a 21 sobre 10. Muito bem, alunos. Assim nós chegamos então aqui ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da aula e vocês tenham aprendido o conteúdo, porque agora é a hora do aplicando. Muito bem, alunos. Vamos então ao item do nosso aplicando. Vejam só. A questão diz o seguinte: para uma festa, foram encomendados 750 docinhos e 18 litros de refrigerante. Sabemos que 1/3 são brigadeiros e que cada convidado consome 2/3 de 1 litro de refrigerante, responda respectivamente. Qual é a quantidade de brigadeiros? E qual o número de convidados, atenção, sabendo que dispõe de 18 litros de refrigerante? O gabarito da nossa questão é a letra A, né? São 2/3 dos docinhos são brigadeiros e pode ser convidado 27 pessoas. Nós teremos então nesse evento 27 convidados. Vamos ao gabarito comentado? Muito bem, alunos. Para respondermos quantos docinhos são brigadeiros, vamos calcular 1/3 de 750. Diante disso, alunos, é importante você perceber que nós estamos diante de uma multiplicação de uma fração. Só lembrando
que esse dia aí, ó, 1/3 de 750, quer dizer que nós estamos diante de uma multiplicação. Então, nós vamos fazer 1/3 vezes 750. Lembra? O de, ele simboliza uma multiplicação, tá legal? E fazendo, então, ó, 1/3 vezes 750, nós vamos multiplicar o número 1. Vamos multiplicar a fração por 750, que nada mais é, aluno, do que a gente fazer 1 vezes 750 e repetir o número 3, repetir o denominador da fração, tá legal? Ficamos, então, 1 vezes 750 é 750. Repetimos o denominador, ficamos, então, com 3 no denominador. E aí, alunos, 750 dividido por 3 é igual a 250. Daí, alunos, nós já temos a primeira resposta. Então, 1/3 de 750 é igual a 250, logo foram encomendados 250 brigadeiros. Mas lembre, ó, só com essa resposta ainda não era possível a gente marcar o gabarito da questão. Lembra que nós temos duas perguntas para respondermos. Tá legal? É a quantidade de brigadeiro e também a quantidade de convidados, tá legal? Lembrando que para esse evento, tem disponível 18 litros de refrigerante, tá legal? E que cada convidado consome 2/3 de 1 litro de refrigerante, tá legal? Então, quando nós temos 18 litros e que cada pessoa consome 2/3, nós vamos pegar os 18 litros e dividir por 2/3. Fazendo essa divisão, alunos, observe, nós temos 18 dividido por 2/3, que é a mesma coisa que a gente falar 18 vezes 3/2, porque a gente pega o 18 e multiplica pelo inverso da fração, né, da fração 2/3. Feito isso, vamos ficar então com 18 vezes 3, que é igual a 54, e a gente vai repetir o denominador, que é 2. E aí, alunos, para finalizar, a gente fez aí 54 dividido por 2, que é igual a 27. Agora sim, nós poderíamos, né, marcar então a questão, porque a gente já sabe que para esse evento, né, tem 250 brigadeiros e tem a possibilidade de ser convidados aí 27 pessoas, beleza? Por isso o gabarito da nossa questão é a letra A. Beleza, pessoal? Chegamos então agora ao final da nossa aula e vamos agora às considerações finais. Muito bem, alunos, na nossa aula de hoje, né, você estudou operações com frações. Dessas operações, você aprendeu sobre multiplicação. Você aprendeu que, para multiplicar a fração, você multiplica o numerador multiplicado pelo numerador e o denominador multiplicado pelo denominador. E aí, temos aqui que a multiplicação de fração se divide em pelo menos 2 casos, né, que é a fração por fração. E aí nós temos aí o exemplo, né, 3/5 multiplicado por 4/7, que aí você multiplica o numerador pelo numerador, ficou então 3 vezes 4 e 5 vezes 7, que é igual a 12/35. E aí tem mais um caso ainda de multiplicação de fração, que é aquele caso meio que especial, né, que é quando nós multiplicamos um número natural por uma fração. E aí é bem tranquilo, porque você vai multiplicar o número natural pelo numerador da fração e dividir pelo denominador. É o que temos aí no exemplo, 2 vezes 3/5, que é igual a 6/5. E estudou também, ó, divisão de fração. E aprendeu, quando estudou divisão de fração, você aprendeu que dividir 2 frações é o mesmo que multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Beleza? E aí, pessoal, temos aqui também um exemplo. Bora relembrar? Temos aqui o exemplo. 2/3 dividido por 7/6. Olha só, a gente vai sempre aplicar a regra, tá bom? Repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Temos então 2/3 que multiplica 6/7. E aí perceba que ainda dava para simplificar, né? Então a gente simplifica aí a fração e chegamos então à nossa resposta aí, 4/7. Beleza, pessoal? Muito bem, alunos, chegamos então ao final da nossa aula. Aguardo vocês aí para o nosso próximo encontro. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e siga @Contraturno Digital,
Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.